Olá pessoal, tudo bem? Eu tinha abandonado o canal temporariamente em virtude de estudos e porque trabalho com agenda, e quem trabalha com atendimento ao público com agenda sabe que é muito complicado a gente conciliar horários, né? Nos últimos 2 anos eu continuei me especializando. Para quem não sabe, eu tenho formação em neurociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pela PUC, e estou me especializando em saúde mental pela Academia Brasileira de Medicina Integrativa. Eu fiz esse vídeo, vim aqui conversar com vocês hoje, a pedidos, em virtude do crescimento, né, o aumento da demanda, principalmente na busca dos meus atendimentos, das minhas consultas, para quebra de maldições hereditárias. Muita gente me envia direct, né, no Instagram, ou então aqui no próprio YouTube escrevem, né, embaixo dos últimos vídeos que eu fiz, e até dos shorts, né, dizendo que me encontraram através de inscritos aí embaixo de vídeos em outros canais, enfim, né. E gostariam que eu fizesse um vídeo explicando como que são feitas essas quebras de maldições, né, gente. Só que infelizmente não é uma coisa simples de fazer. Quem dera fosse simples. Se fosse simples, eu não teria levado a minha vida inteira praticamente para descobrir técnicas, para desenvolver técnicas, estudando aprofundadamente não só a mente humana, o cérebro, né, esse hardware, que é um microcomputador que grava todas as informações e fica registrado, mas também aprofundar os estudos a nível espiritual, né? Porque nós estamos falando de maldições hereditárias. E isso corre no nosso sangue. Ele está entranhado, essas maldições, elas estão entranhadas na nossa genética, no nosso DNA. Mas também circundam o nosso campo vibracional, o nosso campo eletromagnético e energético, que são partes integrantes do nosso campo espiritual. Então, eu tenho atendido muitas pessoas, tá? E vem crescendo esse aumento pela busca, né, pela procura da solução de males que são voltados para essa área da maldição hereditária, né? E essas quebras, que são essas transferências genealógicas, né, da nossa árvore genealógica que nós contraímos. Dívidas de antepassados. Muitas vezes, a maioria de vocês pode ser que nem seja reencarnacionista, né? As pessoas que são muito ortodoxas e pensam muito dentro da caixa das religiões ainda e seguem muito o texto bíblico, e tá tudo bem, gente, isso não é uma crítica, porque eu também sou cristã, mas eu não sou só cristã, tá? Eu tenho uma consciência mais expandida hoje, né, sobre espiritualidade. Então eu não tenho uma religião, eu tenho uma espiritualidade expandida, né? E eu sou adepta e praticante da conscienciologia, da expansão espiritual através de uma grande tomada de responsabilidade dos nossos atos, das nossas escolhas, certo? E da nossa própria consciência, quanto seres, né? Conscientes, mas também acessando o nosso inconsciente, os nossos registros akáshicos. E aí entra a questão da reencarnação, que querendo ou não, por mais céticos, né, que alguns cientistas sejam, e eu também tenho esse lado um pouco cético, embora eu tenha uma mediunidade desde criança muito latente, eu não tive como fugir dela, assim como eu não tive como escapar das maldições hereditárias da minha família, e fui obrigada a encará-las de frente para quebrá-las. Então, gente, infelizmente eu não tenho como fazer um vídeo para vocês explicando, olha, o passo a passo de quebrar uma maldição hereditária é 1, 2 pontos, 2 pontos. Não existe isso, tá, gente? Eu estudo há anos a alma humana, desde criança, já participei de escolas de médiums desde criança, já frequentei todas as religiões que vocês podem imaginar, certo? Sempre buscando a espiritualidade, buscando me encontrar, e me encontrei fora das religiões, tá certo? Mas todas as religiões estão dentro de mim,
Hoje eu sou adepta e praticante de uma espiritualidade livre, e eu peguei um pouquinho de cada coisa, né, de cada religião, porque no final das contas, gente, tudo vai dar no mesmo lugar, e tudo é Deus se manifestando, né? Tudo é a grande consciência criadora de todas as coisas, tomando formatos, né? Humanos, de animais, de objetos. Deus é tudo o que existe, porque Deus não é um homem, assim como ele está descrito na Bíblia. Deus é uma vibração. Deus é uma energia de altíssima frequência, tá? A fonte criadora. E por mais que muitas pessoas ainda estejam engatinhando nessa questão do despertar espiritual e do despertar da consciência, e ainda a maior parte da humanidade esteja em estado de vitimismo, né? E inconstância, inconsequência, né? Ainda incapazes, por estarem na infância espiritual, ainda incapazes de se responsabilizar pelas escolhas e pelos próprios atos, né? Sempre utilizando bodes expiatórios, apontando os defeitos e os erros nos outros, né? Mas com uma grande dificuldade ainda de trazer para si a responsabilidade de todas as consequências dos nossos atos, das coisas que ocorrem na nossa vida, tá? Então, gente, aqui esse canal não é para crianças espirituais, não é para pessoas que gostam do processo de adoecimento, de vitimização, de eu sou um pobre coitado, eu não escolhi nascer nessa família, eu não escolhi passar por esse tipo de maldição, eu não escolhi ser pobre. Nós escolhemos tudo o que vivemos. Nós escolhemos absolutamente tudo o que nós experienciamos no decorrer da nossa vida. E por isso o nome desse canal é Quantum Experience. Convido vocês a me seguirem também no Instagram, tá? @quantum.experience. Lá, eu tô no meu 5º Instagram, tá, gente? Porque hackeiam a minha conta, já me derrubaram várias vezes. Porque eu trago verdades. Verdades que nem sempre as pessoas gostam de acessar. As pessoas gostam de adquirir esse conhecimento, né? Não são verdades absolutas, mas são verdades que podem ser levadas em consideração. São sementes que eu lanço dentro da consciência das pessoas para que as façam refletir filosoficamente, espiritualmente, fisicamente, com relação à saúde corporal e mental, né, como um todo. E isso abarca todos os nossos 4 corpos inferiores: corpo físico, corpo mental, corpo espiritual e corpo emocional, certo? Todos os corpos estão entrelaçados e interligados, mas no meu Instagram vocês conseguem assistir todas as lives, estão todas lá no meu feed, tá? E nessas lives eu explico muito aprofundadamente, né, sobre questões como despertar espiritual e dúvidas que muitas pessoas têm sobre a autorresponsabilidade, o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, que são a matriz primordial para que a gente tenha uma vida livre, livre de maldições hereditárias, inclusive. Porque se nós tivermos uma tomada de consciência das escolhas que fazemos, nós conseguimos quebrar essas maldições hereditárias. Tá certo, gente? Só que muitas dessas maldições, elas estão num nível muito profundo, enraizadas num nível de alma. E aí exige técnica, exige uma pessoa experiente para fazer essa quebra, tá? Uma pessoa que tenha força para fazer essa quebra e uma pessoa que tenha proteção para fazer essa quebra. Então não é simples assim, certo? Eu trabalho com várias linhas de guardiões espirituais. Então hoje o meu campo é absolutamente fechado, né? E eu consigo fazer essas quebras, né, de maldições hereditárias que vão sendo passadas para frente desde a nossa ancestralidade. Muitas pessoas não acreditam nas constelações familiares, por exemplo, né? Mas as constelações familiares, às vezes, não conseguem quebrar efetivamente as maldições hereditárias. Existem cientistas, né,
pesquisadores, PhDs em neurociências ou em psicopedagogia ou psicologia que são absolutamente contra as constelações familiares e as constelações sistêmicas, tá? Porém, se vocês me seguirem no meu Instagram, lá já tem várias lives destrinchando esse assunto, explicando aprofundadamente sobre a teoria dos campos mórficos e morfogenéticos de Rupert Sheldrake, tá? Tudo fundamentado e com todas essas teorias apresentadas, inclusive dentro da Universidade da PUC, né? Onde eu fui, inclusive, agraciada com uma premiação lá por inovação, né? Então, tem fato, contra fatos não há argumentos, tá, gente? As pessoas podem se debater, os religiosos podem ficar revoltados, né? Acreditando que somente a Bíblia é um livro exato que fala a verdade absoluta sobre as coisas, certo? Mas conforme a gente vai estudando, vai aprofundando e vai pesquisando sobre espiritualidade, ainda mais pessoas como eu, que tem mediunidade latente, nós vamos descobrindo que existe um universo, né? E que precisamos mergulhar em águas mais profundas para descobrirmos realmente quem somos, o que viemos fazer, por que estamos aqui, essas questões filosóficas que abarcam a nossa existência e que perturbam a nossa vida, muitas vezes quando nós tomamos consciência aí na nossa maturidade, né, de que estamos perdidos no mundo, né, e não sabemos muitas vezes para que lado nós devemos correr, tanto profissionalmente quanto financeiramente, né. E a maioria das pessoas hoje em dia está buscando um propósito de vida. Gente, eu tenho 2 gatinhos e eu tô sempre cheia de pelo, então não reparem, tá? Porque eu tô sempre me coçando, tirando pelinho deles. E elas estavam aqui agora correndo. Então, gente, essa questão da maldição hereditária, infelizmente, não é uma coisa simples de resolver, tá? Se você é frequentador de uma igreja de matriz judaico-cristã, evangélica, muito fechada, pentecostal, enfim, tá? Aqui nós respeitamos todas as religiões, embora eu não tenha religião, todas elas estão em mim, certo? Porque os meios justificam os fins. Todas as religiões servem para um único propósito, que é o religare. É fazer a ligação entre as pessoas que estão aqui, as almas que estão aqui perdidas na face da Terra, e fazer essa reconexão com o plano divino, com o plano espiritual. Seja lá como for, certo? Desde que isso... Desculpa, gente, é meu celular profissional. Desde que isso não interfira na nossa vida. E muitas vezes, como eu já atendi, vou citar um exemplo rápido aqui para vocês, já atendi uma moça que tinha a maldição da freira, por exemplo. Porque ela tinha uma tia que era freira e ela não conseguia se relacionar com homem nenhum, porque ela carregava as mazelas e as crenças limitantes daquela tia falecida que foi freira. Muitos de nós temos problemas com finanças. Não conseguimos ganhar dinheiro, quer ver as mulheres, gente, né? Tem muita dificuldade de se estruturar no plano material. Isso também tá numa live minha lá no meu IG do Instagram, tá? Lá eu explico mais detalhadamente. Tem vários assuntos lá já sobre sono, sobre neurociência, sobre pesquisas, sobre várias coisas, tá? E sempre fazendo a ponte entre ciências e espiritualidade. E sempre trazendo conceitos reais, de pesquisas reais, certo? Essa pós-graduação, inclusive, que eu estou fazendo agora, ela é com os membros da Universidade de Harvard, tá? O meu professor principal, são vários professores extremamente competentes, médicos, super renomados em universidades pós-doutores, né? E universidades estrangeiras. E a maioria fazem parte do grupo de pesquisas de Harvard. Então, eu trago todas as informações muito quentinhas para vocês, tá? E sempre com respaldo científico, mas sempre buscando fazer a analogia, ou então, pelo menos, tirando as crenças limitantes, né, que a maioria das pessoas carrega sobre espiritualidade e que acham que
o tema ciência, ele é completamente divergente do tema espiritualidade, quando não é. Tudo no final vai dar no mesmo lugar, gente. Todas as religiões vão dar no mesmo lugar. Todos vão para o mesmo lugar, certo? Teoricamente. Falando assim rapidamente, tá? Eu não vou conseguir aprofundar agora para vocês. Então, para quem me pergunta, Maria, como é que eu faço para quebrar, né, uma crença ou uma maldição hereditária? Gente, é muito complexo, tá? Essas crenças e essas maldições hereditárias, elas são repassadas da nossa ancestralidade. Então, assim, é muito antigo, porque genealogia são os nossos antepassados mais recentes, mas a nossa ancestralidade, gente, são os primórdios da nossa existência. Então, é uma ramificação, é um enraizamento muito profundo dessas crenças que correm no nosso DNA e também no nosso RNA, certo? Desta forma, não é possível, não existe uma receita de bolo, porque assim como a medicina integrativa, ela explica através da pesquisa e na prática, através dos estudos, colocando eles em prática, cada ser humano é um ser individual e não é possível tratar todos de forma igual. Impossível. Todos nós temos características singulares, diferentes e completamente individuais. Não é possível que eu trate Bento como eu trato João. Por mais que existam pesquisas randomizadas, né, em larga escala, trazendo hoje benefícios em termos de medicação ou em termos de vacinas, em termos de pesquisa mesmo, cada corpo, cada organismo vai reagir de uma forma, não só a medicação, não só a psicoquímicos, né, psicotrópicos, ou medicações que você usa aí no seu cotidiano para uma dor de cabeça, uma medicação mais simples, que para um corpo pode ser excelente, para o outro pode dar um choque anafilático e pode matar. Ainda que existam pesquisas que comprovem a eficácia e a segurança daquelas medicações. Da mesma forma são chás, das mesmas formas são ervas medicinais, da mesma forma é para qualquer coisa, inclusive para florais, tá? Então, gente, cada corpo é um corpo, cada ser humano é um ser humano. Nós somos únicos. Não existe outro de nós. E nós estamos na nossa melhor versão, por incrível que pareça, tá? Então, se nós temos maldições hereditárias, nós precisamos procurar uma pessoa que trabalha com essas quebras, que seja de confiança, que tenha idoneidade moral e espiritual, principalmente, certo? Para que consiga efetuar essas quebras. Mexe com crenças nucleares, mexe com crenças limitantes periféricas, porque para cada crença nuclear, você tem no mínimo 10 crenças periféricas junto com aquela crença nuclear. E essas crenças, elas estão profundamente enraizadas no nosso inconsciente. O nosso consciente é apenas a pontinha do iceberg de tudo o que acontece dentro do nosso inconsciente. Nós somos basicamente o nosso inconsciente e o nosso sistema inconsciente, ele arrasta a nossa vida para situações das quais muitas vezes nós temos acordos de lealdade sistêmica com familiares, com ancestrais, com antepassados e nós nem sabemos disso. Então, um outro exemplo uma família, por exemplo, que tem uma pessoa doente com uma esquizofrenia. Existem 5 tipos de esquizofrenia, tá, gente? Então, é um exemplo muito vago que eu vou dar aqui. Mas um paciente meu tem uma pessoa na família que tem esquizofrenia, que desenvolveu esquizofrenia. Não tem como investigar isso. Da onde, quem foi a primeira pessoa a desencadear esse processo de esquizofrenia, esses surtos psicóticos? Não tem como saber, certo? Mas o que nós sabemos é que nem sempre ela passa direto para a próxima geração. Às vezes ela pula uma geração, 2 gerações, e ela acaba, se não desencadeando o surto esquizofrênico e psicótico no filho daquela pessoa que tinha esquizofrenia, às vezes no neto, certo? Isso pode ser considerado uma maldição hereditária?
Com certeza. Só para vocês se situarem e entenderem, tá? Como nós quebramos isso? Gente, cada caso é um caso. Preciso saber qual é o tipo de esquizofrenia que a pessoa carrega, qual é o tipo de problema que ela está carregando. E aí sim, nós vamos adotar a medida necessária com as terapias necessárias, adequadas para aquele caso. Então, não existe a possibilidade de eu passar uma receita de bolo aqui, tá? Para que vocês quebrem as maldições hereditárias de vocês mesmos. Infelizmente. É uma boa notícia que eu tenho para dar, que é possível quebrar, sim, essas maldições hereditárias, principalmente em termos de finanças, de trabalho, né? Mas é um combinado de terapias que é necessário fazer com uma pessoa que já tenha bastante experiência com isso, certo? Para que o desfecho final seja feliz. Então, não existe uma receita prática de bolo e que qualquer pessoa possa executá-la. Como eu disse anteriormente, comecei a falar e tocou meu telefone aqui. Se você é de alguma religião de matriz judaico-cristã e que você tem um pastor que você acredita, ou de uma igreja católica carismática, né, que dentro da igreja católica carismática existe um tratamento chamado fio de ouro, né, que é semelhante à constelação familiar, tá certo? Você pode tentar por essas vias, até porque não vai te ferir, certo? Todas as pessoas que têm uma matriz religiosa muito forte, elas vão ter uma certa dificuldade em reelaborar sistemas de crenças. Então, às vezes é melhor a gente trabalhar dentro das crenças que limitam aquela pessoa, né? Mas que vão conseguir ter uma abertura, né, de consciência ali dentro daquela matriz mesmo, certo? Sem como é que eu vou explicar? Sem violentar as crenças da pessoa, principalmente em termos religiosos, porque é uma coisa muito sagrada e individual para cada um, certo? Mas quando a pessoa, né, está pronta para isso, e muitas vezes são pessoas religiosas que eu atendo, mas elas já estão abertas, né, a consciência delas já está apta a receber, né, novas informações, aí nós podemos trabalhar dentro dessas crenças limitantes, quebrando essas maldições hereditárias. Então é mais ou menos assim que funciona, tá, gente? Dependendo do caso, vai ser direcionado de uma maneira completamente diferente. Então é impossível que eu passe uma receita de bolo aqui para vocês, tá certo? Eu não tenho muito tempo, eu não vou botar nem capa aqui nesse vídeo, tá? Mas de agora em diante, conforme forem crescendo o número de inscritos, eu consigo liberar, né, tempo de live. Por enquanto eu até consigo fazer live, mas eles só vão distribuir para 25 pessoas das 136 inscritas. E aí eu acho que, infelizmente, né, não vai contemplar todos que têm dúvidas. Então eu convido vocês a me seguir no meu Instagram, que por enquanto lá eu já tenho 2 horas de tempo, né, de live. Eu consigo explicar um pouco mais sobre cada assunto, eu consigo aprofundar um pouco mais. E para as pessoas que estão ao vivo ali comigo, eu também consigo responder perguntas. Tá certo? Nos vemos em breve, de acordo com a demanda do meu trabalho, com a minha organização aqui de agenda. Às vezes eu venho aqui e converso um pouquinho com vocês, tá ok? Espero ter ajudado e desejo que todos vocês consigam se libertar das crenças limitantes e das maldições hereditárias que tanto interferem na felicidade, na alegria e no desenvolvimento humano de cada um de nós. Até o próximo vídeo.